queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia. Não estranhem minha aparência de hoje, mas estou com hijab islâmico justamente porque hoje nós vamos começar a estudar a diversidade étnica e cultural da Ásia. E dentro do conteúdo de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a religião islâmica, por isso vim a caráter hoje. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, eu desejo a todos que a paz esteja sobre nós. Salam aleikum. Como estudamos, o continente asiático abriga mais da metade dos habitantes do planeta, ultrapassando a marca de 4,5 bilhões de habitantes. Sua população é formada por uma vasta diversidade étnica. Nas porções mais a leste e sudeste do continente, existem etnias com grandes diferenças entre si, tanto do ponto de vista cultural e linguístico, como chineses, coreanos, japoneses, malaios, indonésios, e há também outros grupos isolados como tibetanos, quirgueses, mongóis, entre outros grupos tribais. Já na parte oeste do continente, sobretudo no Oriente Médio, vivem povos árabes, turcos, curdos, israelenses e sírios. Já na porção central do continente, encontram-se grupos de população eslava provenientes principalmente da Rússia, quando a antiga União Soviética expandiu a sua organização política e econômica. Embora os povos negros sejam minoria no continente, pode-se encontrar principalmente no Sri Lanka, na Indonésia e no sul da Índia. E se vocês observarem na abertura do capítulo, apesar das barreiras naturais dos ambientes, o ser humano costuma se adaptar a eles. Essas adaptações são responsáveis pelos diferentes hábitos e culturas. Assim, as culturas asiáticas são muito diferentes entre si, tanto no modo como ocupam os espaços, quanto nos costumes e nas tradições. Podemos notar isso no vestiário, na alimentação, nas habitações, entre outros aspectos. Os deslocamentos de povos de origens e culturas diferentes também ajudam a moldar as características de uma população. No Brasil, por exemplo, muitas etnias asiáticas contribuíram para a formação do povo brasileiro, dessa forma compondo também a nossa cultura. Um exemplo disso em nosso país são as religiões professadas, ou seja, o cristianismo, que é uma religião asiática, e também o islamismo. Essas duas religiões, junto com o judaísmo, que também é presente no nosso país, que são três religiões monoteístas que surgiram relativamente próximas na região ali do Oriente Médio. A religião é uma importante forma de expressão da cultura de um povo. E os principais troncos religiosos do mundo tiveram sua origem na Ásia, onde elas depois se espalharam. Então vamos lá aos exemplos. O cristianismo, oriundo do Oriente Médio, principalmente daquela região onde hoje está Israel. O islamismo e o judaísmo, que surgiram nas tribos nômades também da região da Palestina, da Arábia Saudita. O hinduísmo e o budismo, que nasceram na Índia. O confucionismo, que se originou na China. O shintoísmo, que constitui a religião predominante do Japão. De todas essas crenças, o islamismo tem sido a religião que mais cresce no mundo. E a partir de agora, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa religião islâmica. Por quê? Porque o islamismo, hoje em dia, é uma das religiões mais estereotipadas do mundo, principalmente por causa de alguns atos extremistas que pessoas isoladas acabam fazendo interpretações deturpadas dessa religião e acabam realizando atos extremistas como atos terroristas. Então vamos lá. A força de uma religião. As três grandes religiões monoteístas da atualidade, o que seria religiões monoteístas? São religiões que acreditam em um único Deus. Então, entre elas, o cristianismo, judaísmo e islamismo têm as suas raízes, a sua origem na Ásia, mais especificamente na região que a gente conhece como Oriente Médio, como vocês podem conferir no mapa ao lado. A região abriga um dos maiores focos de conflitos religiosos do mundo, principalmente as disputas entre judeus e árabes pela consolidação da sua presença territorial. O islamismo é uma religião predominante no Oriente Médio e uma das que mais cresce no mundo, com mais de 1,3 bilhões de fiéis espalhados em todos os continentes. Contudo, os países com maior número de muçulmanos não estão no Oriente Médio, eles estão no sul e sudeste da Ásia, entre eles a Indonésia, Paquistão, Bangladesh
que são povos não árabes. Quando nos referimos aos muçulmanos, estamos falando dos seguidores do islamismo, isso é, a religião fundada e pregada por Maomé ou Mohammed e seus líderes. Assim, todos que seguem o islamismo, sendo árabes ou não, são chamados de muçulmanos. Os princípios do islamismo se encontram basicamente em 2 livros sagrados. O chamado Alcorão, ou Corão, que é a base de toda a religião muçulmana e aonde se encontram os versos que foram recebidos através do anjo Gabriel por Maomé. E o segundo livro vai ser a Suna, que reúne os ensinamentos e as informações recolhidos após a morte do profeta Maomé. E dentro do islamismo, nós também vamos ter visões da religião diferentes em alguns grupos que professam essa fé. Da mesma forma que existem vertentes e visões religiosas diferentes dentro do cristianismo, entre eles os cristãos católicos, cristãos protestantes, que fazem parte ali basicamente as religiões evangélicas, entre eles os luteranos, batistas, quadrangular, neopentecostais, entre outras vertentes ali do cristianismo. Assim, de acordo com o Alcorão, seguido à risca pela vertente xiita do islamismo, somente membros descendentes da família de Maomé poderiam ocupar postos de comando na religião islâmica após a morte deste. Já segundo a Sunna, livro adotado pelos sunitas, essa exigência não existe, sendo que qualquer um poderia ser indicado ao cargo de líder dessa religião muçulmana após a morte do profeta Maomé. Assim, existe essa rixa religiosa entre essas 2 vertentes do islamismo, sendo que os xiitas é mais predominante principalmente no Irã, entre outros países vizinhos ali da região, e os sunitas é o que é mais adotado no restante do mundo. Então, os sunitas vai ser o grupo mais numeroso desses islâmicos. Mas deixando de lado um pouco essa rivalidade, tem alguns princípios fundamentais que todos os islâmicos devem seguir. E entre os pilares fundamentais do Islã, 5 deles devem ser seguidos por todos os muçulmanos. Entre eles, as orações devem ser feitas 5 vezes ao dia, com o fiel voltado para a cidade de Meca, onde está localizada a grande mesquita construída para abrigar a Kaaba. E o que seria essa Kaaba, dessa imagem ao lado? A Kaaba vai ser uma construção que foi feita para abrigar uma pedra, certo? A pedra negra, que segundo então essa tradição islâmica, ela ficou dessa cor justamente porque ela foi absorvendo todos os pecados da humanidade. Dessa forma, essa Kaaba, essa construção que abriga essa pedra negra, ela vai ser extremamente sagrada para o Islã, porque segundo essa religião, foi Alá, Deus, que acabou indicando o local que deveria ser construído. Foi o próprio profeta Abraão e seu filho Ismael que acabaram construindo essa casa de adoração a Deus. Agora, o segundo princípio fundamental. O Ramadã, 9º mês do ano muçulmano, é reverenciado como sendo um mês sagrado. E as pessoas devem fazer jejum obrigatório, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Não sei se vocês sabem, mas o calendário islâmico ele vai ser diferente do nosso. O nosso calendário, chamado calendário gregoriano, ele vai acompanhar ali esse movimento de translação do nosso planeta ao redor do Sol. Dessa forma, nós vamos ter ali em torno de 365 dias ou 366 dias no ano. Sendo que no nosso calendário gregoriano, nós vamos ter ali 12 meses, e esses meses vão ter em torno ali de 31 dias, somente lá em fevereiro, com alguns dias a menos. Já no calendário islâmico, esse calendário segue então o ciclo lunar. E esse ciclo lunar ele vai durar de 28 a 29 dias. Então, os meses para a religião muçulmana vai ter ali entre 28 e 29 dias, sendo que eles também vão ter 12 meses no ano. Porém, um ano para eles vai ter em torno de 354, 355 dias. E a contagem também dos anos vai ser diferente da nossa. A nossa contagem dos países ocidentais no geral, elas vão começar a partir do nascimento de Cristo. Já para os muçulmanos, a contagem dos anos
começou a partir da Hégira. O que foi essa Hégira? Foi a fuga do profeta Maomé de Meca para a cidade de Medina, que aconteceu no dia 16 de julho de 622 no nosso calendário. Então, a partir de 622 é que começou a contagem de todo esse calendário islâmico. Dessa forma, nesse momento, os islâmicos estão no ano de 1442. E nesse mês do Ramadã também é um mês festivo, apesar de ser de muita oração. Logo após o pôr do sol, muitas famílias se reúnem com amigos e fazem basicamente um grande lanche coletivo para eles alimentarem o corpo. Pois durante o dia inteiro eles ficam basicamente em oração, em reflexão e acabam dessa forma alimentando a alma. O consumo de álcool e fumo são expressamente proibidos na religião muçulmana. Inclusive, nos mercados nem se vende bebida alcoólica. Se tem cerveja, vai ser cerveja zero. E com relação ao fumo, muitas pessoas associam o arguile aos árabes. Mas uma coisa a gente tem que lembrar: nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Então, quem consome esse tipo de produto geralmente não segue a religião islâmica. O quarto pilar: a caridade é um dever e as doações devem ser proporcionais à renda dos seguidores. E o quinto pilar principal: todos os muçulmanos que tenham condições financeiras e de saúde, pelo menos uma vez na vida, devem fazer o Hajj, a peregrinação a Meca. Esse Hajj, essa peregrinação, ela também tem uma data específica que ela deve acontecer, até porque a cidade de Meca, ela acaba se preparando para essa quantidade de gente gigantesca que também vai até Meca para fazer essa peregrinação. Essa peregrinação, geralmente, ela vai ser feita entre o 8º e o 10º mês no calendário islâmico. Para o ano que vem, já estão calculando que essa peregrinação vai começar entre os dias 17 a 22 de julho. E por que essa data não é certa? Justamente porque depende do ciclo lunar. Eles esperam virar ali essa fase da lua, justamente para eles iniciarem esse ciclo de peregrinação. E aqui embaixo, uma imagem mostrando essa grande mesquita de Meca com a Kaaba ali no seu centro, e a Pedra Negra ela vai estar fixada na parte mais a leste da Kaaba. Uma curiosidade sobre a cidade de Meca e sobre a grande mesquita é que nem todos podem entrar dentro dessa cidade, principalmente em locais mais voltados a essa religião islâmica, somente muçulmanos têm acesso. E existe inclusive postos de controle policial vistoriando o passaporte da pessoa, o documento de identidade, porque nesse passaporte, nesse visto que a pessoa tira, está escrito inclusive a religião a que ela pertence. Então, somente muçulmanos podem adentrar essa mesquita de Meca, ao contrário de outros templos religiosos, outros locais religiosos no mundo. Assim, eu vou contar um pouquinho como foi que surgiu esse islamismo. O surgimento do islamismo aconteceu no começo do século VII, por meio das ações de Mohammed, conhecido em português como Maomé, também chamado o grande profeta do Islã. Mohammed tornou-se profeta do Islã após as revelações de Allah, ou seja, Deus, por meio do arcanjo Gabriel, quando o profeta era apenas um comerciante. Mohammed nasceu em Meca em 570 e perdeu seus pais ainda na infância. E foi criado justamente pelo seu tio, chamado Abu Taib. Na vida adulta, tornou-se comerciante e casou-se com uma viúva muito rica, que se chamava Khadija, e passou a ser representante dos negócios de sua esposa. Depois do falecimento de sua primeira esposa, Muhammad acabou casando com outras mulheres. A tradição islâmica conta que o profeta tinha a prática de retirar-se para orar e meditar em montes e desertos nos arredores da cidade de Meca. Em um desses retiros, o anjo Gabriel apareceu para Muhammad e pediu que ele recitasse um texto. Conta-se que o arcanjo Gabriel referiu-se ao profeta como sendo o enviado de Deus. E Muhammad imediatamente recitou o texto pedido pelo arcanjo, embora não soubesse qual era o texto. Essa recitação de Muhammad é localizada atualmente na 96ª surata do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. E após um período de confusão,
Maomé passou a receber novas revelações a partir de 612, e essas revelações foram depois compiladas no que é hoje conhecida como Alcorão. Esse livro sagrado foi escrito pelos seguidores de Muhammad, à medida que Alá lhe revelava sua mensagem. E nesse livro sagrado do islamismo, o Alcorão, também vai trazer diversas passagens que nós encontramos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento e também do Novo Testamento, citando também Jesus e a Virgem Maria, como sendo ali grandes personagens e grandes pessoas que contribuíram para as religiões monoteístas do mundo. Jesus, para o islamismo, é considerado um grande profeta, é conhecido como Messias, porém, no islamismo, eles negam que Jesus seja filho de Deus. Acreditam que Jesus ascendeu aos céus, porém, o verdadeiro filho de Deus ainda virá para a terra. E dessa forma, para o Alcorão, Muhammad foi o último grande profeta que andou pela terra. E já que estou a caráter, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de véu islâmico e também sobre essas mulheres no mundo islâmico. Aqui eu trouxe para vocês 4 principais tipos de véu islâmico. São só esses que existem? Claro que não. Existe uma infinidade de modos e tamanhos de véu islâmico. Véu islâmico é um modo geral, tá? Mas cada um dos tipos de lenço vai ter uma função e também uma característica diferente. O mais comum entre as muçulmanas vai ser o hijab. O hijab, ele basicamente esconde então o cabelo, as orelhas e o pescoço. A utilização de lenços ou véus, eles antecedem essa cultura do islamismo. Até mesmo nas religiões judaicas, cristãs, hindus, o uso de lenço, ele era e ainda é em alguns locais ainda muito utilizado. O segundo tipo de lenço vai ser o chador. O chador é uma vestimenta tradicional, principalmente no Irã. Então esse chador vai ser basicamente um grande tecido semi-aberto colocado sobre a cabeça, escondendo basicamente todo o corpo, exceto o rosto e as mãos. Agora o niqab. O niqab, gente, ele, ao contrário do que está escrito aqui, muitas vezes ele não vai ser um véu inteiro, tá? Muitas mulheres, principalmente na Arábia Saudita, elas utilizam então essa espécie de touca na cabeça e acabam colocando um outro pedaço de pano que vai cobrir então parte do nariz e da boca dessa mulher, deixando à vista somente os olhos. E o restante do corpo não vai ser o niqab, tá? No restante do corpo elas vão utilizar uma espécie de vestido, que é a abaia. Essa abaia ela vai ser utilizada em diversos países islâmicos também, que é justamente para se cobrir o corpo. Eles vão cobrir principalmente os braços, as pernas. Por baixo a mulher pode estar vestindo o que ela bem entender. Ela vai utilizar esse tipo de vestimenta principalmente na rua, dentro de casa, com os seus parentes, filhos, marido, pai, mãe, entre outros parentes mais próximos. Ela não precisa utilizar esse tipo de vestimenta, fique bem claro isso. Agora, a burca, ao contrário do que muitos pensam, ela não é utilizada na maior parte dos países islâmicos, tá? Ela vai ser uma vestimenta principalmente de mulheres de algumas tribos do Afeganistão, em que cobre basicamente daí todo o corpo, toda a cabeça e nos olhos fica somente uma renda. E no Afeganistão, o uso dessa burca, ele foi implantado não pela religião muçulmana, mas sim pelo Talibã, que é um grupo mais radical dessa religião que tem interpretações diferentes do Islã. E fique claro que no Islã não é a religião que exige as coisas. O Islã não produz leis. Quem produz as leis são os governantes locais. Então, dependendo do governante, ele pode fazer uma interpretação diferente do islamismo e do Alcorão, que não é o que a maioria dos praticantes do mundo acredita. Então, cada local vai ter interpretações do islamismo diferentes, até porque eles não têm uma figura central ali que vai, digamos dizer, como que deve ser a religião. No Islã nós vamos ter interpretações dependendo do local onde essas pessoas vivem. Certo? Então, esse uso do véu, ou do hijab, ou de outros tipos de véus islâmicos, também depende da cultura do local, tá? Por exemplo, na Arábia Saudita,
não é obrigatório as mulheres utilizarem niqab, muito menos hijab ou até mesmo a abaya, tá? E as cores também elas podem variar, tá? Existem ali diversos tipos de véus diferentes, de cores diferentes, tá? A roupa dessas mulheres não precisa ser preta. Na Arábia Saudita é uma questão cultural, por exemplo, as mulheres utilizarem mais preto, mas não é regra, tá? Existem diversos outros tipos de cores diferentes. Tanto de hijab, de niqab, de abaya, as mulheres se vestem da forma como elas se sentem mais à vontade. Por que essas mulheres, então, encobrem todo o corpo? Justamente porque é uma forma de mostrar a submissão a Deus. Além disso, é uma forma de mostrar a religião a qual você acredita, a qual você professa a sua fé. É uma forma ali dessas mulheres se identificarem com a cultura a qual pertencem. Ninguém vai ser obrigada ali a utilizar o véu, tá? A não ser que o governo local, as leis do país obriguem. Daí é uma lei, não tem a ver com a religião em si. Inclusive, se um dia vocês forem para Foz do Iguaçu, passear no shopping ou passear em algum outro lugar, vocês vão encontrar uma grande quantidade de mulheres utilizando véu, diversos tipos de véu. Até mesmo aqui em Cascavel, eu já encontrei algumas, tá? Mas aqui é um pouco menos comum. Em Foz do Iguaçu, nós temos uma comunidade islâmica muito forte, há diversos descendentes de libaneses, de sírios, entre outras nacionalidades. Então vamos continuar. Historicamente, o convívio de diferentes religiões em um mesmo espaço serviu de gatilho para inúmeros conflitos na Ásia, que ocorrem até hoje. No Iraque, por exemplo, há discordâncias religiosas entre xiitas e sunitas, aqueles dois grupos islâmicos que eu tinha comentado anteriormente. E na próxima aula nós vamos estudar com um pouco mais de detalhes esses e outros conflitos que ocorrem no continente asiático. A diversidade cultural de um povo também se dá por meio das línguas faladas. A Ásia é o continente com maior diversidade linguística do mundo, como mostra no gráfico que a gente vai analisar. Então, nós vamos ter ali que no continente asiático, nós vamos ter mais de 2.300 línguas e dialetos falados por seus habitantes. Já na África, esse número reduz um pouquinho, apesar de também esse continente ser um continente muito diverso. A Oceania, mais de 1.300. Na América, mais de 1.060. E na Europa, mais de 286 línguas diferentes. Por causa do grande número de sua população, o chinês, ou melhor, o mandarim, é a língua com maior número de falantes, seguida do hindi e do urdu, que são duas línguas indo-iranianas originárias do norte da Índia e também do árabe. Uma curiosidade, você sabia que o português também é falado na Ásia? Durante o período das grandes navegações, essa língua foi muito utilizada nos portos do Sudeste e Sul asiático. Na atualidade, o português é falado em alguns pontos isolados da Ásia, geralmente em territórios que já foram dominados por Portugal, como por exemplo Timor-Leste, permaneceu até 1975 sob a administração de Portugal. Por isso, uma parte da sua população fala português até hoje. Goa e Damão, estados indianos, e também Macau, que tem uma pequena parcela da população que fala português. Inclusive em Macau é bem curioso que diversas placas são escritas em português e em mandarim, tá? É uma mistura ali, mas realmente a boa parte da população fala mandarim naquela área, até porque são os chineses que frequentam a maior parte das vezes esse território da China. Bom, gente, a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a mais sobre o Islã. E nas outras aulas a gente vai aprofundando algumas coisas que faltaram falar nessa aula de hoje. Certinho? Abraço para todos e boa semana. Tchau!